E como disse há pouco, estamos de facto de regresso após este curtíssimo intervalo e vamos falar de sexologia com uma médica de família. E porquê? Porque a proposta é essa mesmo, desmistificar aqui algumas crenças, perdermos também a vergonha e termos confiança para falarmos sobre estes assuntos com o nosso médico de família. Depois desta nossa conversa, vai poder juntar-se a nós, claro, partilhar também a sua opinião sobre este assunto, partilhar aqui a sua dúvida, o seu caso, o seu testemunho. Não se esqueça de marcar o número de telefone 225083297 para se inscrever. Depois nós ligamos para si, mas tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Pode ser um tema tabu, o nosso objetivo é quebrar todos estes tabus, mas se preferir preservar, por exemplo, a sua identidade, também pode participar de forma anónima. É a nossa convidada a doutora Beatriz Frias Lopes, médica especialista em Medicina Geral e Familiar com competência em Sexologia no grupo Trofa Saúde Hospital de Alfena. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui. Obrigada, Alexandra. Antes de mais, boa tarde, Alexandra, novamente. Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Eu sou médica e sou apaixonada aqui pelas duas áreas que vos trago hoje e, portanto, é um prazer estar aqui a poder partilhar um bocadinho desta informação convosco. Temos muito para ouvir da Sra. Doutora e, de facto, para algumas pessoas lá em casa pode ser estranho, não é? Então vou agora falar sobre estes assuntos com a minha médica de família, tenho aqui alguma vergonha, mas por outro lado pode também ser mais fácil porque o nosso médico de família acompanha-nos em diferentes fases da nossa vida e pode haver aqui uma facilidade nesta comunicação. Exatamente, ou seja, eu acho que a minha missão aqui hoje é assim uma dupla missão e se eu conseguir chegar ao final desta conversa tão agradável com estas duas missões bem-sucedidas, fico muito contente. A primeira é conseguir chegar aos nossos telespectadores, às pessoas que nos ouvem e fazer um apelo para que procurem a ajuda do seu médico de confiança, do seu profissional de saúde, que deixem a vergonha em casa, que é como eu costumo dizer, e muitas das vezes ouço isto em consulta, que é, doutor, eu perdi a vergonha. Ótimo, temos aqui um primeiro passo espetacular para conseguirmos trabalhar o que for preciso. Portanto, perder a vergonha, confiar que os profissionais de saúde têm um espaço seguro, com privacidade e que vão saber orientar. E se não souberem, irão saber referenciar o que for necessário. O meu segundo apelo e esta segunda missão que eu queria é também levar os nossos colegas, portanto os nossos colegas médicos e profissionais de saúde, a procurarem informar-se e formar-se sobre a área da sexualidade, que é de facto uma área tão importante da nossa saúde em geral e que é muitas vezes posta em segundo plano, não é? Nós acabamos por priorizar, no fundo, algumas áreas em detrimento da sexologia e da sexualidade e o meu apelo é esse mesmo, não desvalorizemos a parte da sexualidade que está tão relacionada com tudo o resto. Sem dúvida, e faz parte da nossa saúde, temos que ver a saúde como um todo e a sexualidade está, então, num destes pontos. Exatamente. Esse apelo para os médicos de família é importante também, não é? Porque muitas vezes o próprio paciente o utente não coloca as questões, mas pode haver essa sensibilidade, não é? E ali há alguns pontos que o médico pode perceber que são precisos explorar. Exatamente. Ou seja, aqui há uma relação que é bilateral, ou seja, ou o doente nos procura com as suas questões, ou nós, enquanto médicos de família e enquanto médicos de proximidade e de uma medicina que é tão abrangente e de tantos sistemas, temos aqui um bocadinho esta missão e esta obrigação de perguntar. O que acontece muitas vezes e que nós nos deparamos na nossa prática clínica é alguns colegas ou alguns médicos não têm à vontade para perguntar sobre a sexualidade porque depois também não vão saber exatamente como orientar. Portanto, o meu apelo é este. Há formação, há informação disponível, é uma área importante e, portanto, os colegas, mesmo que não saibam orientar, agendar uma outra consulta, vão informar-se sobre isso para depois conseguirem orientar os doentes. Eu acho que isto é extremamente importante. E lá está, uma das principais barreiras pelas quais nós temos alguma dificuldade em abordar a sexualidade em consulta é isso mesmo, é as crenças que nós temos associadas ao tema, portanto, esta questão de ser um tema muito íntimo, que entra na nossa intimidade e em temas que nós normalmente não conversamos assim em canal aberto, cada vez mais o fazemos e fico muito satisfeita por isso, mas é um tema sensível e todos sabemos isso, mas é
é assim, a sexualidade é de todos, está em todos, claro. E, portanto, é um tema como outro qualquer. Temos que ter esta naturalidade para o abordar. Os nossos telespectadores já sabem que a vergonha fica lá fora, o tabu fica lá fora. E por isso é que eu reforço a ideia. Se quiserem também colocar aqui as questões de forma anónima, estão à vontade. Claro, a nossa missão aqui também é ajudar. E nesta sua missão, Sra. Doutora, tem um site também para orientar alguns médicos de família nesse contexto, neste âmbito. Exatamente. Então, eu, desde muito, pronto, numa fase inicial da minha prática clínica, que me vocacionei muito para a área da sexologia, estou a fazer um doutoramento em sexualidade e o meu projeto é esse mesmo, é nós darmos aos médicos de família um curso sobre sexualidade para que possam aplicar os conhecimentos sobre sexualidade em consulta. E, portanto, o meu apelo é este, vamos sensibilizar tanto a população médica como a população em geral, contribuir para este conhecimento e daí eu depois ter criado o meu site que faz, no fundo, uma divulgação deste trabalho que está a ser desenvolvido em parceria com um grupo de estudos que gostaria também de fazer referência, que é o grupo de estudos da sexualidade da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Sim, aqui é o site. O site chama-se MedSexify. Portanto, é um site de divulgação em que dou alguma informação sobre mim e onde é possível marcar consultas neste momento na Trofa Saúde de Alfena e também no Grupo Saúde Nuno Mendes, no Porto, em Penafiel. Voltando aqui à questão do projeto, neste projeto de doutoramento em que o nosso objetivo é dar esta formação aos profissionais para que estejam mais à vontade a abordar os doentes, estou a fazer uma parceria com o Grupo de Estudos da Sexualidade. Deixo também aqui o apelo aos colegas médicos que se queiram juntar nesta missão. O nosso site é sexualidade@apmgf.pt. Quem se quiser juntar a nós, ajudar a formar os nossos colegas e a informar os nossos colegas sobre sexualidade, parece-me um ótimo projeto e estamos muito empenhados. É uma excelente iniciativa. Muitos parabéns por isso também. Obrigada. Para aqueles que nos estão a acompanhar e possam ainda ter algumas dúvidas, quais são os principais motivos que levam as pessoas, de facto, a procurarem ajuda neste sentido, Sra. Doutora? Sim. Olha, eu costumo dizer que nós enquanto médicos de família, estamos numa posição muito vantajosa no que respeita a abordar a sexualidade dos nossos doentes. Nós acompanhamos os nossos doentes desde a barriga da mãe até a serem velhinhos e, eventualmente, até ao final da sua vida. Acompanhando muito de perto todas as fases do ciclo de vida, portanto, todas as etapas, desde o nascimento, pós-parto, infância, adolescência, idade adulta e todos os desafios que acarretam, nomeadamente pós-partos, menopausa, uma panóplia de situações que são desafiantes no que respeita à sexualidade. E, portanto, nós temos aqui tanto uma proximidade com o doente, que é construída através desta relação médico-doente, que é tão fundamental para um médico de família, portanto, construir uma relação de confiança e de empatia, que nos dá aqui muitas ferramentas e muitas oportunidades para nós conseguirmos acessar essa parte da vida da saúde do nosso doente. Em termos de condições e de motivos de procura de consulta, especificamente na área da sexologia, na parte do sexo masculino, eu realço sem dúvida a parte da disfunção erétil, a parte da ejaculação prematura. No caso da função sexual feminina, destaco a perturbação do desejo sexual hipoativo, ou seja, uma diminuição do desejo sexual, e a dor sexual. Pronto, muitas vezes condicionadas por estes eventos da vida da mulher, a gravidez, o pós-parto, a menopausa, e que nós, enquanto profissionais de saúde atentos, com um contacto frequente com o nosso doente, devemos estar atentos e, portanto, acho que sensibilizar também nesse sentido. E muitas vezes estas questões não são colocadas não só por vergonha, mas também porque as pessoas acham que já não há uma solução. Exatamente. Às vezes a idade também pode levar as pessoas a acharem já não tenho idade para isto. Exatamente. E é completamente o contrário, não é? A nossa conversa tem um sentido completamente contrário. Exatamente, ou seja, nós incentivamos, enquanto pessoas que trabalham com a sexologia, a que a nossa sexualidade seja saudável e de qualidade durante toda a vida. Portanto, não é por uma pessoa ter mais idade que não tem o direito de ter uma sexualidade feliz e bem-sucedida e, portanto, nesse sentido, temos que estar um bocadinho mais abertos
E lá está, eu costumo dizer muitas vezes, já me surpreendi com muitas consultas, mas acho que vou continuar a surpreender-me sempre e não há motivos disparatados para procurar uma ajuda nesta área. Portanto, isto é uma diversidade enorme. Nós temos orientações sexuais, temos identidade de género, temos fetiches, temos fantasias, temos... Claro. Portanto, isto é uma área que dá muito asa à versatilidade e, portanto, nós, enquanto profissionais, temos que também trabalhar um bocadinho esta parte das nossas crenças, estar abertos àquilo que o doente procura. E lá está, mais uma vez, se não estivermos confortáveis, procurar referenciar, procurar uma alternativa, não deixar o nosso doente desamparado. Claro, estamos sempre a falar de saúde. No caso dos senhores, a disfunção erétil pode estar por trás de doenças cardiovasculares, por exemplo. Exatamente. Pronto, como eu costumo dizer muitas vezes, é no fundo um objetivo nosso identificarmos uma disfunção erétil e pensarmos logo assim, ok, isto é um preditor de uma doença cardiovascular. Então, um doente procura-me por uma dificuldade da ereção, logo nesse momento eu tenho que estar atenta a todo o tipo de doença cardiovascular que ele possa ter, nomeadamente uma diabetes, uma hipertensão, colesterol alto e, portanto, fazer logo este rastreio para evitar que haja a progressão destas doenças. Portanto, acho que a medicina geral e familiar tem aqui, mais uma vez, uma vantagem muito grande de ser uma medicina tão holística, tão abrangente, tão dirigida ao nosso doente e, no fundo, não só individual, é familiar, é social. Nós acabamos por ter um contacto com o contexto do nosso doente que é espetacular. E há sempre o sigilo que se mantém, não é? Exatamente, ou seja, eu costumo dizer, entrando no gabinete, este é um espaço seguro, ou seja, este é o nosso espaço seguro onde tudo o que é dito vai ficar no gabinete e tudo o que é levado para casa vai com a pessoa e depois aí ela fará o que entender com a informação. Mas é privacidade, conforto, confiança... Claro. Tem que ser priorizado, sem dúvida. Eu vou generalizar esta minha pergunta, mas todos estes problemas encontram uma solução? Então, eu diria que nós hoje em dia estamos com uma medicina extremamente avançada. Acho que cada vez temos mais respostas a todo o tipo de patologias e acho que há aqui uma coisa importante que é, eu não posso dizer que estou sozinha na abordagem da sexologia, nem tão pouco mais ou menos, porque isto é uma abordagem multidisciplinar. Requer médicos de família, requer ginecologia, requer urologia, requer psicologia, medicina física e reabilitação. Portanto, isto é no fundo um tema tão complexo que pode requerer uma abordagem complexa. Da minha experiência, a grande maioria das situações terminam com um bom prognóstico, no fundo. Nós conseguimos ajudar os doentes a terem uma vida sexual e uma sexualidade mais satisfatória e mais positiva, seja só com a nossa ajuda, seja com a ajuda das restantes especialidades. É importante nós estarmos motivados para isso e conseguirmos motivar o nosso doente também para esta vida sexual e desta sexualidade mais positiva e mais saudável. Quem é que tem mais vergonha de abordar estes temas, os senhores ou as senhoras? Eu diria que que é igual. Ou seja, não lhe consigo dizer... É engraçado que muitas das vezes o que acontece é que nem sempre é a pessoa que tem o problema, no fundo, que pede ajuda. Ou seja, às vezes é um familiar, às vezes é alguém que vem e diz, olha, aconteceu isto, eu até queria marcar consulta para o meu marido ou para a minha esposa. Pronto, ou seja, acho que não consigo mesmo fazer aqui uma resposta clara. Mas a consulta tem de ser sempre individual ou pode ser em casal também? Porque muitas vezes o casal quer em conjunto resolver algum problema. Exatamente, ou seja, a consulta pode ser individual, pode ser, por exemplo, no caso dos adolescentes, pode ser muitas vezes acompanhados, se for da preferência deles, com um dos progenitores, alguém responsável por eles. Em casal, nós podemos sempre fazer o aconselhamento, portanto, na medicina geral e familiar, é como eu costumo dizer, nós não deixamos ninguém à porta que o nosso doente não queira que fique à porta, ou seja, muitas das vezes a consulta é invadida pelo casal, não sendo a consulta de casal, e nós temos que fazer esta gestão do aconselhamento de casal. Ou seja, nós temos que ter aqui atenção que há terapeutas de casais, portanto, há um terapeuta de casal e que, portanto, no caso de ser mais do que um aconselhamento de casal, nós devemos saber referenciar nesses casos. Ou seja, é importante nós termos a noção que todos nós temos conhecimento limitado, ou seja, identificar uma situação que seja necessário um terapeuta sexual, um terapeuta de casal e, nesse caso, referenciar. Na generalidade, não há nenhum
problema em a consulta ser de casal, se assim o nosso doente quiser. Mas nunca é uma terapia de casal, no fundo, é sempre um aconselhamento de casal. Claro. Porque muitas das vezes, na parte da sexualidade, muitas das vezes não é só uma pessoa que está envolvida e, portanto, há aqui um contexto que é preciso também desmistificar. Falou aqui da importância da equipa multidisciplinar. No caso de traumas de infância, abandono, que muitas vezes podem levar aqui a outros problemas, a psicologia também é fundamental. Fundamental, fundamental. Especificamente neste aspecto dos adolescentes, das crianças, também há um tema que leva algumas pessoas a procurar a nossa ajuda, que é relativamente aos comportamentos sexuais na infância e na adolescência. Claro. Ou seja, o que é normal, o que é que não é normal, Claro. A partir de que idade é que é normal haver uma manipulação dos genitais, Portanto, este tipo de dúvidas são comuns. Os nossos pais que nos procuram têm este tipo de dúvidas. É uma conversa que nem sempre é fácil de iniciar, porque, no fundo, há aqui não é aqui muito uma mistificação à volta disto, ou seja, isto não será normal, será... Portanto, tranquilizar os nossos pais que a sexualidade nos acompanha desde que nós nascemos, que há comportamentos sexuais que podem ser normais dependendo da idade e que o mais importante no meio de tudo isto é nós ensinarmos as nossas crianças que há um ambiente de privacidade e que há um ambiente que é público e que nós não devemos desincentivar as nossas crianças a manifestarem a sua sexualidade e a experienciarem a sua sexualidade, mas apenas a saber como o fazer, portanto, na sua privacidade, na sua intimidade. E muitas vezes não patologizar tudo isto, está bem? Porque... Estou-me a lembrar aqui de um tema que agora está na ordem do dia, que é o consumo dos adolescentes e, às vezes, ainda crianças, de pornografia. Pode também aqui ter um impacto negativo, quando não há também essa explicação da realidade e daquilo que não é real, não é? Ou seja, nós temos uma perspectiva... A pornografia é muito útil e não está em causa aqui a importância que ela pode ter mesmo no tratamento de muitas das questões da sexualidade. Mas a pornografia tem que ser aqui, no fundo, traduzida para quem ainda não tem esta capacidade de perceber o que é a realidade e o que é, no fundo, a ficção. E, nesse sentido, é importante haver aqui também algum controlo dos adultos durante o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, mas sempre construindo uma sexualidade positiva, ou seja, com base no afeto, nos carinhos, na intimidade, no amor. Portanto, no fundo, fomentar tudo o que é afetos e isto traduzir-se por uma sexualidade vivida com positivismo, uma relação interpessoal com os outros que é saudável, que é prazerosa, e é muito procurar isto e transmitir isto aos nossos doentes. Claro. E, acima de tudo, as pessoas terem esta consciência que é melhor perguntar do que ficarem com aquilo. Tal e qual. Ou seja, nós se não perguntarmos não vamos saber, certo? Vamos levar a dúvida para casa outra vez. E lá está, nós muitas das vezes na consulta perguntamos: tem mais alguma questão? Há mais alguma pergunta que quer fazer? É a última, não é? E é a última questão sempre, ou seja, há sempre aquela quando nós insistimos que, e já agora, olha, eu nem queria falar disto, mas aí vai. São as melhores dúvidas, porque são de facto aquelas que muitas das vezes motivaram o doente a procurar a consulta, mas que ficou assim para o finzinho, porque a coragem foi indo embora. Mas pronto, lá está, se nós tivermos uma comunicação empática, ativa, e se procurarmos saber, vamos ter esse feedback com certeza. Portanto, esse é um dos meus grandes objetivos em consulta. Portanto, ser uma médica generalista que consegue ver diabéticos, hipertensos e no meio da conversa e da anamnese sobre como está a alimentação, como está o exercício, como tem dormido, perguntarmos: e a função sexual? Está tudo bem consigo? Tem alguma questão? Acho que é importante. Tornar também essa pergunta banal, não é uma pergunta como todas as outras. Muito bem. Sra. Doutora, missão cumprida. Muito bem. Ficamos com esse desafio no início e no final, de facto, missão cumprida. Perfeito. Muito obrigada por esta conversa. Obrigada eu, foi Tenho um prazer. certeza que passamos a mensagem mais importante aos nossos telespectadores, mas vamos saber então se existem dúvidas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Doutora Beatriz Frias Lopes, médica especialista em Medicina Geral e Familiar com competência em Sexologia no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Alfena. Agora disponível para ouvir também as suas questões. Vamos abrir as portas deste consultório depois do intervalo para que possa colocar aqui todas estas questões, esclarecer as suas dúvidas, partilhar connosco o seu
testemunho ou também só opinião sobre este tema. O que deve fazer é marcar o número de telefone 22 508 3297 para poder participar aqui em direto ou também por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Seguimos em frente com um curtíssimo intervalo. Contamos consigo daqui a alguns minutinhos. Até já.